0 a 0 no Sul. Iniciado aqui, Carlos Alberto Pintinho. Rodrigues Neto. Vaguinho. Zé Maria. Neca e o corte de Dirceuzinho. Já temos refletores acesos no Maracanã e voltou a chuva. Neca. Atenção, Eli, microfone de campo. Cruzamento de Vaguinha, bom para Geraldão. Bem, Renato. Riva entrada perigosa e falta de Russo. Grande do Tobias. O juiz havia marcado a falta, sim. Não, o juiz tinha dado vantagem, Walter, porque o Fluminense ficou em condições do tiro a gol. Por essa razão ele deu vantagem. E o Zé Maria na ponta direita. Chegando com Pintinho. Carlos Alberto Pintinho. Para Geraldão. Boa do Renato. O gol aberto. Entrada por fora. O juiz a marcada. Falta do Geraldão e Renato. É isso? Certo, meu caro Walter Abrão. Ele deu o jogo perigoso do Geraldo em cima do goleiro Renato. Gil. Riva. Doval e o corte de Zé Eduardo. Rivelino de novo. Riva e Giva. Giva. Pintinho. Entrada é perigosa. Bem no corte de Moisés. Outra vez Moisés depois do erro de Givanil. Gil. Zé Eduardo. Alberto Pintinho, Fluminense 1, Corinthians 0, metade do Maracanã explode, senhores. José Rezende. A festa tricolor num toque sutil, mas milimetricamente bem colocado por Carlos Alberto Pintinho. No centro de Gil, Pintinho apareceu e tocou no canto direito de Tobias, tirando o goleiro completamente da jogada. Fluminense 1, Pintinho número 8 na camisa tricolor. Corinthians 0, é a festa tricolor no Maracanã. O Russo para Vaguinho, chegando com Edinho. Vaguinho ganhou bem, atenção, pinta o gol do Corinthians. Gol aberto, salvou Edinho. Salvou Edinho, uma situação crítica para o time carioca. Tiro do Neca. Opa! Quase que o Morrinho trabalhou contra Renato, hein, Irma? Agora você junta esse Morrinho, a bola também molhada, o terreno escorregadio e a perda da bola sem que ninguém esperasse do Doval para o atacante corintiano. 26 minutos. 26, primeira etapa, 1 a 0 Fluminense. Dirceu. A torcida corintiana começa a incentivar a sua equipe. Boa do Givanildo. A impressão que eu tenho, Hamilton, é que o Corinthians não perdeu a cabeça, confirmando o que o Zé Rezende dizia. E mudou a tática, tá todo ofensivo, foi todo mundo, mas não está indo loucamente no balãozinho não, tá tentando jogar certo o Corinthians, tá dando uma boa demonstração de tática e cresceu muito esse jogador, o Neca, hein? Russo, é boa! É mais um bom chute do ataque corintiano. Vladimir. Boa do Romeu. Diz deu vantagem. O Pelota deu jogada legal. Frente a Carlos Alberto. E já começa a virar ali um biombo na frente do gol do Fluminense. Olha a saída do Renato. Foi muito boa. Depois Deca. Muita falta de sorte do Corinthians e mais este ataque. A bola passou rente ao travessão lateral esquerdo, sem que houvesse a mínima possibilidade do Renato defender esse chute. 1 a 0 Fluminense. Agora são 29:40. Dirceu. Edinho. Agora ganhando tempo. Russo não deu. Moisés. Zé Maria. Givanildo.
Zé Maria, Vaguinho. Giba. Geraldão na jogada com Rubens Galaxy. Atenção, Rubens Galaxy. Outra vez Vaguinho. Subiu, Geraldão. Bola tocada, gol! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida. Corinthians empata o jogo, senhores. Russo e os seus beijinhos. A repetição vezes. Russo naquela confusão extraordinária. Secretando outro ângulo. Outro ângulo e é Russo o autor do gol. Corinthians empata, senhores. O Maracanã outra vez parece que explode. É um jogo de nervos, senhores. E agora, Fluminense 1, Corinthians 1. Eu acho que o placar é justo, porque o Corinthians, há 5 minutos atrás, eu dizia para vocês que o Corinthians, depois do gol, cresceu conscientemente. Alguns jogadores subiram muito de produção, como foi o caso de Neca. Lá vai o Fluminense numa boa, volta. É Rubens Galaxy, já se perdeu. Já saiu, não vale mais. 1-1, senhores. Volta o entusiasmo à torcida corintiana. Russo e seus beijinhos, 1-1. Eu quero apenas concluir. Ah, verdade. A emoção até nos impediu, mas o Russo é o ganhador do Passá, do programa Silvio Santos. Passá da Bimab, uma oferta, um presente régio do Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Russo, que no final do jogo, seja qual for o resultado, já terá ganho o seu Passá. Um grande presente. Apenas para concluir, o Corinthians aproveitou com esse gol a vantagem que São Pedro lhe deu. O time do Fluminense está sem aquele seu maravilhoso toque de bola no meio campo e sem lançamentos também. O Rivelino não está conseguindo acertar os lançamentos. E o Corinthians agora está mais apoiado pela sua torcida. Vamos ver como ele reage a esse empate. 1-1. Corta Rodrigues Neto. Noval. Riva. Rodrigues. Tem Pintinho do lado direito. Deixa mais à frente para Kleber. Romeu. Neca, volta o Corinthians. Flamante. Boa do Carlos Roberto Pintinho. Riva. Gil. Com o corte de Zé Eduardo. Vaguinho chegando com Vladimir, chegando com Gil. Kleber. Fluminense volta agora, procurando a vitória. Carlos Alberto Pintinho, 1-1, Corinthians e Flu. Gil centrou bem. Perigo na cabeçada de Doval. Não foi tanto porque tocou em Zé Eduardo. Saiu o escanteio. Um a 1, Corinthians e Fluminense, senhores. 1-0 para o Atlético diante do Inter lá no Sul. Carlos Alberto Pintinho com o Romeu. Gil. Rubens Galaxy. Kleber. Tem jogo com Dirceu. Chegando com Zé Maria. Nervoso. Arremesso de Zé Maria. É impressionante como o Corinthians se sente em casa, porque a torcida do Corinthians, eu quase chego a afirmar, meu caro Hamilton Bastos e meu caro Milton Collin, que ela supera do Fluminense, porque aqui por baixo, por todos os setores, além da metade a que eu me referi, há muitas bandeiras corintianas, de maneira que eu não sei não. Cortou Rubens Galaxy. Dá a impressão de que chega a ser maior a torcida do Corinthians. Eu também concordo com você. Eles dividem na arquibancada pau a pau, mas o Corinthians ganha nas cadeiras. É. Doval. Carlos Alberto Pintinho. Hoje, senhores, sai um daqui e um de Porto Alegre. A final será domingo próximo, no programa Silvio Santos, na TBS e na Rede Tupi de televisão. Melhor para você. Russo. Moisés e Russo. Passou bem o Pintinho, cortou melhor. Vaguinho agora. Vaguinho e Dirceu. Super Zé, de queixo. Ou de gogó. Ou do Zé.
cruzamento é bom, a 2 corintianos, um Geraldão, pode marcar, atenção, bem, Rubens Galaxy. Hesitou demais o Geraldão. E atrás dele o Romeu esperava também o cruzamento. Defesa do Fluminense me parece mal, meu caro Hamilton Collin. Hamilton Bastos, misturei os dois, tá vendo? São dois grandes comentaristas. Não, eu acho principalmente o que está vendo no Fluminense é uma indecisão muito grande do lado esquerdo, entre Edinho e Rodrigues Neto. Quando o Vaguinho consegue se posicionar no meio dos dois, eles ficam em dúvida quem sai para o primeiro combate. É uma vantagem que o Corinthians está ganhando lá pela direita. Dirceu, Kleber com o corte de Zé Eduardo. Corinthians parece que se firmou na defesa, senhores. 1-1. Aqui estamos com 35 minutos no Beira-Rio. Terminou o primeiro tempo com o desespero do Colorado, que perde por 1-0 para o Atlético Mineiro. O gol foi de Toninho Cerezo, que vem dia a dia se firmando na equipe mineira do Galo. 1-1 aqui. Faltando 9 minutos e 50 segundos para terminar o primeiro tempo. 1-1. Rubens Galaxy. Super Zé chegando com Rodrigues Neto. Carioca levando a melhor. Dirceu. Bateu no Zé. Carlos Alberto Pintinho. Zé Eduardo dividindo com Doval. Moisés. Romeu e atrás dele o Gil. Bicicleta do Romeu. Carlos Alberto Torres. Não houve nada, mas ganhou a vantagem. Kleber. Riva. Desamarrou, arrancou a chuteira do pé do Carlos Alberto ali. Foi isso mesmo, o Carlos Alberto já está colocando porque o Fluminense prendeu a bola. E Carlos Alberto Pintinho tenta um chute de longa distância, mas sem nenhuma base, No último jogo, Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Nacional no dia 16 de novembro de 75, foi 0-0 Corinthians e Fluminense no Pacaembu. E a última vez que as duas equipes se defrontaram foi no Morumbi. O Corinthians ganhou no amistoso do Fluminense. Na estreia de Givanildo e Neca. 2-0. Vaguinho. Geraldão. Tem atrás Vaguinho de novo. E a entrada resoluta de Edinho. Resoluta e com falta sobre o jogador do Corinthians, que sente bastante nesse momento. E o árbitro vai lá conversar com o Edinho. Inclusive já saiu do banco do Corinthians o Dr. Luiz Carlos, que é o médico, para fazer o atendimento do jogador. O Geraldão sentiu a pancada. O Banespa está patrocinando com exclusividade todas as emoções de uma das maiores festas do futebol brasileiro. Corinthians 1, Fluminense 1 até agora. Conte sempre com o Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Um grande banco, acompanha os maiores momentos de um povo. E Russo já ganhou o Passat da Bimave. Oferta do Banespa, Banco do Estado de São Paulo, por haver marcado o primeiro gol do Corinthians. E observa-se nessa paralisação muita discussão por parte dos jogadores do Fluminense, principalmente os jogadores de defesa e de meio de campo. Eles estão tentando acertar o time na base da discussão. Pintinho discute com o Rodrigues Neto, com o Edinho. Carlos Alberto entra também na discussão. Até sobra aqui na frente para o Gil. A cobrança de Maria. Vladimir entrou pela esquerda, senhores. A bola veio exatamente para Vladimir, mas para Romeu também. Agora Vladimir errando. Russo e Riva. Boa deixada. Romeu, Vladimir, Corinthians com moral, senhores. Fluminense se fecha. Boa do Vaguinho para Vladimir. Atenção, pinta o segundo gol. Olha aí, lance duvidoso, mas eu tenho a impressão que foi apenas um choque com o goleiro. Houve a penetração do lateral esquerdo do Corinthians, Vladimir, mas quando ele pulou para ver se pegava a bola, ele foi auxiliado no impulso pelo lateral direito, Rubens Galaxy. Os senhores viram o jogo, o lance
sob outro ângulo. Neca deixando para Romeu. Faltando 5 minutos. A 2 do Corinthians e Gil no meio. Boa de Moisés. E abusa. Livrou-se de Doval. 1-1. Palavra de honra, meu caro Hamilton e telespectadores, que eu nunca vi o Corinthians tão assentado na sua produção. É um time que não está em desespero, não está em pane. Joga com muita segurança. Neca, o Fluminense já era esperado. O problema maior é de ordem psicológica do Corinthians, pelos 22 anos, essa história toda. Mas você tem razão, viu, Walter? O Corinthians está jogando futebol contra um time que é considerado o time que joga mais futebol no Brasil. O Corinthians não entrou naquela, não está dando moleza, mas não entrou naquela de morder, não. Está jogando futebol e está equilibrado o jogo, está mais pro Corinthians. E voltou o Geraldão, hein? Dirceu. Procurou o Gil, cercado pelo Romeu também. Romeu e Rubens Galaxy. Vai no pique. Vai bem para Geraldão, para Romeu. Abusou Edinho. Geraldão, agora tem 3 para passar, é difícil. Abre jogo e procura o apoio. Vai querer ir sozinho, tem Carlos Alberto que quer ignorar o Carlinhos. Ainda o Geraldão, conseguiu escanteio. A jogada do Geraldão foi na raça, ele trouxe a bola desde lá de baixo junto com o Romeu. O Romeu não conseguiu tabelar mais com ele porque ele recebeu falta no meio da cancha do Edinho. A bola sobrou ainda para o Geraldão, que conseguiu ainda um escanteio contra 3 da defesa tricolor. Vai boa parte do Corinthians a parar, inclusive o Zé Eduardo. Vai cobrar Vaguinho. Corinthians procura o segundo gol, senhores. Tem Renato. Giza marcava falta sobre o goleiro. Foi, Ivan? Foi sim. Vamos falar aqui com o médico. O que houve com o Geraldão, doutor? Pancada na perna esquerda. Tá, foi só uma pancada. Será que o Duque fala, Ivan? Vamos ver. 1-1. Ô Duque, estamos no final do jogo. É justo esse marcador de 1-1? Eu acho que sim. O Duque achou que é justo. E foi rápido e simplório. Doval. Kleber. Rodrigues Neto. Kleber, Fluminense vai com perigo. Bem, Moisés. Vaguinho e Edinho. Edinho hoje apanhando de Vaguinho, senhores. Cruzamento ótimo para Geraldão. O lance tem grande oportunidade. Fecha o Fluminense. Ainda é Geraldão, que confia muito em si. O tiro de Neca. Bem, Renato. O Corinthians está indo fácil na defesa do Fluminense, senhores. Diga, Ivan. Olha, eu estou achando que o Corinthians já criou até a oportunidade para o segundo gol. E o Corinthians está jogando com mais lançamento longo e com mais jogo de extrema que o Fluminense. O Fluminense tocando muito miudinho para uma cancha pesada. O Fluminense insiste em jogar no mesmo padrão e não está entendendo que com essa cancha tem que chutar de longe e jogar comprido. Jogando miúdo facilita o Corinthians. Carlos Alberto. Dirceu. River repõe para Dirceu. 44-40. Kleber. Russo. Enfiada de Dirceu. Doval. Cortou Vladimir. Melhorou Russo com categoria. Até demais. Até demais. Vaguinho. Vladimir. Neca. Rubens Galaxy. Gil e Vladimir. Kleber. Desmarcado o Rubens Galaxy, mas chegou bem o Romeu. Só que estão demorando para passar a bola dali. Romeu Russo errou, chegou bem Zé Eduardo. Continua a bola ali. Gil e Vladimir. Volta o Flu com o tempo já superado. Saúl Mendes, o juiz, termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo, chovendo copiosamente sobre o Maracanã e sobre o Rio de Janeiro. Grande jogo.
Grandes. Tem tempo, talvez, material para a transferência do jogo, nem condições, que com essa plateia que está aí a coisa fica difícil. Russo, Rodrigues Neto. Agora vai valer a habilidade de quem souber ser mais lameiro, não é? Dirceu, estamos paralelamente duplex São Paulo, Porto Alegre. Rivas perdeu a bola sozinho. Zé Maria, Neca. Escutem as pirratas, gente. Geraldão, Edinho, cortou bem Moisés. Kleber empurrou o jogador russo. Rivelino não gostou. E a chuva não para. Parte da torcida do Fluminense esqueceu do jogo e está fazendo aqui o seu carnaval particular. Vai cobrar Russo. Adiantou Neca, cortou bem Pintinho, está Rivelino, diante de Russo. Renato. 1-1, Corinthians e Fluminense. Doval. Agora, senhores, são os minutos decisivos para a história do Corinthians. Vaguinho. Não. Rodrigues Neto. Givanildo. Carlos Alberto. Rodrigues Neto é a vivacidade de Vaguinho. Gil e Vladimir. Enquanto o Vladimir vai, Zé Eduardo fica na cobertura. Bom centro do Gil, procurando Riva ou Dirceu. Fica com Riva. Outra vez largando a bola. Russo. Boa do Moisés, pelo menos para aliviar. Tentativa do Neca. Bem, Rodrigues Neto. Ô, Zé Mário. Tá tudo molhado, gente. Russo. Passou Carlos Alberto, devolve Neca, bem Edinho. Russo de novo, é boa. Bola perigosíssima porque chegava junto o Geraldo. Rodrigues Neto, tem que levantar de biquinho de chuteira. Riva inventou e quase deu certo, Vaguinho, Vladimir. Rodrigues Neto. Givanildo, a boca da área. Falta de Kleber. Falta que foi um excesso. Aí o Tobias. Pintinho. Geraldão. O jogo tá mais pro Corinthians se ele aproveitar um pouco mais a lentidão do Fluminense, gente. Tá certo que causada pelo estado da cancha, mas se o Corinthians preferir os passes longos, Hamilton, a coisa pode sair mais para o time paulista. Principalmente porque o Rivelino e o Kleber cismam em trocar figurinhas. Jogando miudinho, ninguém entende porquê, nem a própria torcida do Fluminense. Vladimir para Russo. Aí está Geraldão. Doval, seguido por Givanildo. Gil, já um pouco longe de Vladimir. Procurou Dirceu. Na chegada com Zé Maria. E Russo na sequência. Ninguém do Corinthians ali no meio. Rodrigues Neto. Carlos Alberto Pintinho. Tem Galaxy. Chega Vladimir e para. Um a um, Corinthians e Fluminense. Olha o Gil nessa posição, é um perigo sempre. Bem no corte, Zé Eduardo.
Quando ele inclina o corpo na entrada da área, é fogo. Geraldão e Rodrigues Neto, que ficou mais nesse segundo tempo. Olha aí, Riva, Moisés. Dirceu, Zé Maria no estouro, agora sim. Corrida de Vaguinho com Edinho. Melhor Edinho. Rodrigues Neto. Carlos Alberto Pintinho. Boa do Doval. Riva impedido, Gil, hein? Mas não há problema para Tobias. Meu cara Walter Abrão, neste campo, quem joga o fino tem que jogar o grosso. Quem joga o grosso tem que ficar o natural. É a solução. Tá boa. Zé Eduardo, Russo. Não deu para Givanildo. Choque de Neca com Rivelino e a falta feia do Neca, hein? Levantou realmente o Rivelino e o árbitro agora vai conversar com o Neca. Só uma conversa. Ah, claro, a malícia do futebol é uma provocação sobre o Rivelino, forçando a sua expulsão, ele que é tido como temperamental no campo. Cobrou Edinho. Romeu. Depois Kleber, agora Russo. Estava impedido Geraldão no lançamento para cá o Bandeira, mas não houve problema. Passou Russo. Tobias na jogada. Russo. Ivan pode informar no lugar de quem lance, no lugar de quem... O Erivelto no lugar do Kleber, né? Não há dúvida. Edinho. É provável que saia Romeu, vamos ver. Carlos Alberto Pintinho. Riva. Zé Eduardo. Romeu. Givanildo. Vai sair Geraldo no time do Corinthians, vai entrar Lance, número 14 aos costas. Passou Zé Eduardo. Aí a pancada, Pilote, a pancada do primeiro tempo, Pilote é novo do jogo. Vladimir por acaso, a sobra com Gil, é perigo, atenção, pode marcar, erra. Boa do Vladimir. Rubens Galaxy. Doval. Cortou bem. Vladimir, que é uma grande figura também daquele lado. É Neca. Disparando, procurando o Vaguinho, que está de centroavante. Escorregou o Vaguinho e foi pedido se for lançado. Mas o sarrafo do Edinho, gente. O calço do Edinho para o Fluminense foi providencial. Porque se o Neca passa, perigo para Renato. Faltam 20 minutos para terminar o jogo, senhores. Terminando com esse placar, haverá prorrogação de 15-15, depois cobrança de pênalti. Então Basília aparece agora a boca do túnel. Cobrança de Rússia da linha média do time carioca. Para Romeu, a jogada por lá bem boa. Tem Rubens Galaxy à frente. No empurra, empurra. Tá melhor o Rubens. Carlos Alberto Pintinho. E o Russo com isso procura também liquidar a partida no tempo regulamentar, porque se tiver prorrogação... Zé Eduardo com o erro do Gil. Neca. E Erivelto. Erivelto. Carlos Alberto Pintinho e Zé Eduardo. Romeu. Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto. Rubens Galaxy, 1-1. Gil e Vladimir.
Dirceu e Zé Maria. Mário Travalini não mexe mais no time depois daquela do Erivelto, hein? Passou Riva, Doval, Vladimir. Contornou bem o menino. E a torcida carioca inclusive aplaude. Como sempre ela reconhece o bom valor. Outra vez Vladimir aqui na ponta direita. Dominou Erivelto. Vaguinho e o corte de Carlos Alberto. Pintinho. Rubens Galaxy lance. Cobertura foi do Romeu, que ficou no lugar do Vladimir. Chegou Basílio também. 1-1 Corinthians e Fluminense. 1-1 Inter e Atlético Mineiro. Lance. Tem só Vaguinho. O Corinthians está ficando muito na retaguarda. Boa do Vaguinho. Jogada de estoicismo. Não era nada disso. Você foi elogiar, queimou a língua, Walter. Agora o Vaguinho realmente é um jogador que dá prazer em ver jogar, porque ele joga com vontade, ele não para um minuto sequer, ele realmente é um jogador de muita vivacidade e vitalidade. Olha o Zé Maria. Quando o Zé Maria sobe aqui, a torcida do Fluminense treme, porque ele é muito forte. Não tem futebol, é luta, luta e luta. Não dá, com esse campo não dá para jogar bola. 31,5. 1-1. Errou Moisés, corrigiu Zé Eduardo. Com calma, o rapaz está subindo dia a dia. Pintinho. Riva, bem apagado, hein? Bem apagado o Rivelino. Basílio. Lance e Galaxy. E Carlos Alberto. Mudou para o 2 para o lado direito agora. Para Galaxy, trocou de posição com ele. Rubens Galaxy. Ninguém. Só Zé Eduardo e Tobias. Parece que já há um conformismo, Hamilton Barros. Estão pensando já na prorrogação, em todos. Está todo mundo economizando combustível aí para prorrogação. Eles não querem se arriscar muito, eles têm mais de meia hora de jogo pela frente, tem 10 minutos de descanso. Então, o negócio é não arriscar. Se der, eles beliscam. Agora, reparem que é uma partida que quase não há chute em gol. As defesas conseguem sempre desarmar os ataques, que querem também chegar muito de perto para bater. Essa que é a realidade. Romeu. As ofensivas estão bem baixas nesse segundo tempo. 1-1 aqui, 1-1 no Beira-Rio. 34 minutos. Parece que os dois vão para a prorrogação nesse ritmo, hein? Lance que ainda não conseguiu apresentar serviço. Perde para Rubens Galaxy. Trata do Basílio sobre o Carlos Alberto Pintinho. Boa 1. Torcida do Fluminense entoa o seu canto de guerra. A do Corinthians permanece quieta, apreensiva. Zé Eduardo errou para a sorte dele. Tocou nele, Ivan? Tocou sim, tocou no Zé Eduardo, ele com o peito botou para escanteio. Olha o perigo contra o Corinthians, senhores. Vai cobrar Gil. Romeu fica à frente dele. Russo alivia. E demora. Neca. Boa de Romeu a Neca. Trocando bola o Corinthians. Olha o Romeu na brincadeira. Não há ninguém do lado de cá. Ninguém do Fluminense. Tranquilo, Zé Maria. Só chega agora Dirceu. Não é hora de brincar, gente. Basílio. Bem, senhores. Jogo no Sul liquidado. Inter classificado para a final praticamente. O jogo está terminado. Dirceu. Riva.
esquerdo do Fluminense está todo vazio. Moisés no drible da vaca em cima do Doval e conseguiu. Vamos também outorgar o Motorrádio. Mais um presente do Banco do Estado de São Paulo. No programa Silvio Santos, pela TVS Rede Tupi de Televisão. O melhor jogador em campo. Terminado em Porto Alegre, senhores. 2 para o Inter. 1 para o Atlético Mineiro. O Inter já é o primeiro finalista da Copa Brasil 76. Tobias. Valerá inclusive o Motorrádio para a prorrogação. Vamos aguardar até o desfecho do jogo. Vem Edinho. Dirceu. Carlos Alberto Pintinho jogando solto aí no meio de campo. Vem Zé Eduardo. Moisés e Zé Maria. E Carlos Alberto, a grande furada e pedido Romeu. Pedido Romeu, tá certo, Bandeira, tá certo, o Salmendes no estádio, Zé Rezende. Ah, perfeito. Romeu se adiantou antes do lançamento e o Bandeirinha estava na mesma linha, acenou com precisão. Vamos para a prorrogação, Rezende. Tudo indica. Apesar que o Inter conseguiu o seu segundo gol aos 45 minutos. Será que a dose vai ser repetida aqui no Maracanã? Faltando 6,5. Vladimir. Vai descendo bem o Corinthians agora. Virou para Romeu. Começa a torcida do Corinthians no grito de Corinthians, Corinthians. Romeu. Hesitação no ataque. Bem Rodrigues Neto. Oval. Vladimir e Zé Eduardo. Basílio, que ainda não apareceu bem. O esticão para Vaguinho foi demais. Zé Maria apoiando-se no Doval. Não foi isso que ele marcou, não. Romeu. Aí Vaguinho de centroavante e lance na ponta direita. A inovação do Corinthians com Edinho livrando-se dos dois. Tá mal o lance. O lance e o Basílio ainda não disseram que vieram no time do Corinthians. O lance não está conseguindo vencer uma na defesa do Fluminense. Substituições deixando a desejar. Abaixo da produção dos substituídos. Riva. Lance. Meca. Basílio e lance. Secou um pouco o gramado em algumas áreas. Foi falta do lance. Tá certo, juiz. Carlos Alberto Pintinho. Tá aí, meu filho. Vamos chutar de longe, mas não tão de longe, não. Inter, primeiro classificado para a final do Campeonato Nacional. Será em Porto Alegre, porque ele totalizou o maior número de pontos nesse campeonato todo. Marcou ali uma coisa estranha, porque o apoio foi do Edinho em cima do Neca. Carlos Alberto cobrando. Vladimir desviou para Moisés pecar de qualquer jeito. Dirceu. Erivelto. Zé Maria. Boa, Zé Eduardo. Como também o Erivelto, que substituiu o Kleber, nada fez, hein? As substituições até agora nefastas para os dois times. O banco dos dois não era bom. O bom mesmo, o banco bom é o Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Romeu. Tem lance, a posição é boa, atenção, é perigo na jogada com Rodrigues Neto, que é um leão. Outra vez lance, agora com Erivelto, com Rodrigues, Basílio. Corinthians nas últimas vezes, mas todo mundo deve estar estrábico. Porque já é o quarto gol que vai para aquele lado lá. Rubens Galaxy. Milton Collins. Eu vi sua expressão aí sobre estrabismo. O estrabe que é bom bater pênalti, porque o goleiro pula nos dois lados. Agora fica
um excesso de cautela do Corinthians. Ele joga praticamente até a linha média do Fluminense só. E eu acho que o Corinthians, vamos dizer, em termos psicológicos, que ele acabou o primeiro tempo engolindo, ele perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo de derrotar o Fluminense. A prorrogação é um outro capítulo, é uma outra página, é tudo que começa outra vez. Vamos ver como acaba esse segundo tempo. Falta do Moisés no tornozelo de Doval, não foi, Ivan? Foi sim. É longe. Mas é perigoso, né, Walter? É perigoso. O terreno está molhado. É. Bola escorregadia. Que é o Sansão Mendes venceu a polêmica. Mateu Riva, Carlos Alberto. Olha a sobra para o Dodô, pode marcar. Errou Carlos Alberto, Pintinho perdendo o gol da vitória do Fluminense. Vou reclamar impedimento que para mim não houve, hein? E o Bandeirinha, eles reclamam apontando para o Bandeira, mas o Bandeira também não marcou impedimento, é tiro de meta. O Doval penetrou e ainda tentou abrir para o Pintinho, não teve mais pé de apoio e deixou que a bola se escapasse e fosse pela linha de fundo. Aí a repetição num outro ângulo. Vejam aí, olha aí. E a entrada do Moisés, o Walter, em cima do Doval, atrapalhou uma barbaridade o tira-gol. Pois é, quase que se repete a história lá do Beira-Rio, mas aqui ainda faltam 20 segundos. Eu acho que o Pintinho não perdeu o gol. Quem perdeu o gol foi o Doval. O Pintinho foi no desespero para tentar fazer. O Doval que tinha tudo para fazer o gol e perdeu, talvez até com medo do Moisés. Que enfrentar o Moisés bufando no cangote não é para qualquer um, não. Motorrádio. Vamos esperar a prorrogação, Eli. Vamos esperar, né? Ah, vamos. Vamos até o fim. Um grande banco acompanha os maiores momentos de um povo. O Banespa está mostrando com exclusividade para você todas as emoções de Corinthians 1, Fluminense 1, em cima da hora para terminar o primeiro tempo. E o seu Vladimir Basílio. Teca. Basílio. Carlos Alberto e a chegada atrasada do lance. Rubens Galaxy. Parece que temos mesmo que ir para a prorrogação com mais 30 minutos de futebol. Termina o jogo na fase regulamentar. Um jogo igual, senhores. Corinthians, Fluminense. Carlos Alberto Pintinho aos 20 e Russo aos 31. Atenção para Walter Abrão e amigos telespectadores para a lista do Fluminense. Doval, Gil, Rodrigues Neto, Carlos Alberto e Dirceu. Esses são os 5 que vão bater pelo Fluminense. Para o Corinthians. Atenção que vai o Corinthians agora. Neca, Moisés, Padilho, Zé Maria e Romeu. Fluminense e Corinthians terminaram 1-1. Agora os penais. Série de 5 pênaltis alternados. Tobias vai também para se colocar ao lado da área. Tudo pronto, atenção, telespectadores. A pressão da torcida do Corinthians sobre o goleiro. Neca, primeiro gol. Gol do Corinthians. E Renato foi no lado certo, hein? Rodrigues Neto pelo Fluminense. Tobias. E o senhor Saúl Mendes. Também precisa ser observado se o goleiro mexe, não é? Por isso que ele fica por ali às vezes. Vejam que tomada diferente. A bola, o goleiro, e vem aí, atenção. Defendeu Tobias, mas avançou. Avançou e o árbitro imediatamente faz voltar o penal. É aquilo que estavam dizendo, precisa ser observada a posição do goleiro. Mas o Rodrigues também cobrou em cima, né? Cobrou mal. Se o Tobias não tivesse mexido, teria defendido do mesmo jeito, Walter. Chances agora são maiores para o goleiro. Não tem a menor dúvida. O goleiro agora já pegou a mandinga do Rodrigues. Tem a impressão que o Rodrigues, que tentou colocar na primeira, vai incendiar na segunda. Preta, seca aí. Vai cobrar Rodrigues Neto. Muita expectativa no Maracanã. É um lance para mais. Defendeu Tobias legalmente. Agora foi legalmente. Ficou bravo o Rodrigues Neto, mas foi legal. Vai cobrar Russo. Renato Apostos. Gol do Corinthians.
Segunda série, Russo. Corinthians 2, Fluminense 0. Vai cobrar Carlos Alberto, senhores. Carlos Alberto Torres contra Tobias. Defendeu Tobias. O Corinthians está caminhando para a classificação. Moisés. Moisés. Um barro tomou conta do uniforme do cidadão. Ele fica quase irreconhecível aqui. Atenção que se ele marcar, decide, hein? Gol de Moisés. O jogador do Fluminense, a decisão dos acontecimentos. Doval vai cobrar. Um pouco displicente perto da bola. Colocou bem. Colocou bem, agora a coisa complicou um pouco para o Corinthians. Colocou muito bem, Doval. Então, na terceira série, marca o Fluminense seu primeiro. São 3 do Corinthians, 1 do Fluminense. Marcando, Corinthians... marcar agora. Agora é o decisivo. Agora decide. Agora decide. Zé Maria. Zé Maria cobrando o pênalti. Se o Zé Maria marcar, boa noite. Renato. Zé Maria. Num momento importante da sua carreira. Olha aí, Tobias foi para um lado e a bola para o outro. É um pênalti muito bem cobrado, esse do Doval. Corinthians tenta o 4º gol. A rigor, Walter, esse do Doval e aquele do Russo foram os 2 melhores cobrados. É verdade. Agora uma pequena conferência. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Atenção, Corinthians. Zé Maria. Gol! O Corinthians está classificado.